Profecia de Isaías. Profeta Isaías, capítulo 35. Verso 3 e verso 4. Verso 3 diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Preocupado, meu irmão? Preocupada, minha irmã? A ordem é: não tema. Eis o vosso Deus. Ele cuida de tudo. Ele vê tudo. Ele sonda todas as coisas. Eis o vosso Deus. A vingança vem. A retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Amém? Louvado seja Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. A igreja pode sentar? Continue com a sua Bíblia aberta. Curve a sua cabeça diante do Senhor. Feche os olhos. E confie plenamente naquele que dirige todas as coisas. E nada escapa ao seu soberano controle. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó meu Deus, meu Senhor. Usa-me na entrega da mensagem do Senhor. A mensagem é do Senhor. A palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor vem ao encontro da nossa necessidade. A palavra do Senhor nos conforta. A palavra do Senhor nos fortalece. Mesmo quando temos os joelhos vacilantes, o Senhor nos fortalece. O Senhor cuida de nós. Usa, Senhor, a Tua palavra para trazer paz, alegria, segurança, consolo para aquele que está aflito, para aquela que está aflita. E que haja paz no coração, convicção na alma, esperança, certeza de que nada escapa ao controle do Senhor nosso Deus. Assim, ó Pai, oro e já agradeço ao Senhor pelos méritos de Jesus, nosso bendito e glorioso Salvador. Amém. Amém.
Meus irmãos, o medo é um sentimento comum a todos. E o medo serve também para proteger do perigo. Todos nós temos medo. Em algumas situações nas quais o perigo é iminente. A fobia, diferentemente, é um medo irracional. Completamente irracional. Diante de uma situação ou objeto que não apresenta qualquer perigo para a pessoa. A fobia age dessa forma. A lista de fobias é enorme, é extensa, é muito longa. Algumas delas fazem parte do cotidiano de muita gente, de muitas pessoas. Muita gente sofre, por exemplo, de testofobia, medo de fazer provas. Bate um medo irracional. A fé-fobia, medo de ser tocado ou de ser tocada. Agrofobia, medo de abuso sexual. Amatofobia, medo de poeira. Já imaginou? A pessoa sentir esse medo irracional, medo de poeira. Não pode jamais conhecer um deserto. Não pode. Autofobia, pasmem, medo de si mesmo ou de ficar sozinho. Autofobia. Biofobia, medo da vida, medo da existência, medo da vida. Xenofobia, medo de estrangeiros, medo de estranhos. Sinofobia, medo de cães. Pode ser o pet mais inocente, que não mete medo a ninguém, mas a fobia está lá. Agora, meus amados, quem sofre de fobofobia, a situação complica. A situação piora muito, porque a pessoa sente medo de fobias. Sente medo de fobias. Então ela sofre de fobofobia, medo de fobias. Meus amados, este livro nos ensina a viver sem esses medos irracionais. A palavra do Senhor mostra como viver sem sentir esses medos irracionais. A mensagem do profeta Isaías, que lemos nesta noite, é: não temais. Não sinta medo irracional.
não temais. E o povo estava exilado. O povo de Israel estava longe de casa. O povo estava exilado. Cativeiro babilônico. 70 anos de sofrimento. Certamente algumas dessas fobias, principalmente a xenofobia, estava presente na vida, no coração, na história do povo de Israel. Porém, a mensagem do Senhor, através da instrumentalidade do profeta Isaías, foi exatamente esta: não temais. Eu comecei perguntando a você, meu irmão, está preocupado? A você, meu irmão, está preocupado? A sua alma está aflita? O seu pensamento está turbado? Diante de algumas situações pelas quais você não esperava? E todos nós estamos sujeitos. A palavra consoladora e animadora do Senhor, nosso Deus, é exatamente esta: não tema. Porque o seu Deus continua no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle. O povo de Judá, que tinha sofrido miséria e aflição, agora será renovado na sua coragem e no seu vigor, pela promessa das bênçãos do seu grande Salvador e protetor. Promessa de Deus, promessa que não cai por terra, promessa feita pelo Senhor. Observe, meu querido irmão, o que diz o verso de número 4. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, se encorajem, sejam fortes, não temam, eis o vosso Deus. Em outras palavras, o profeta está dizendo: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus conhece a aflição. Deus conhece o sofrimento do seu povo. E este Deus que conhece a aflição e o sofrimento do seu povo, Ele promete bênçãos maravilhosas. Louvado seja o Senhor para sempre. Até o deserto e os lugares secos se alegrarão. Olhe para o versículo 1. É o que está dito exatamente no versículo 1: até o deserto e os lugares secos se alegrarão. Para o povo de Judá era o exílio, mas de repente o seu coração está em sequidão de estio. Diante de um problema avassalador, diante de uma situação crítica, o Senhor diz a você
nesta noite: não fique desalentado de coração. Seja forte, não tema, Deus está no controle, Deus está na sua vida, louvado seja o Senhor. Para o seu povo do Velho Testamento, para o povo de Judá, o Senhor estava dizendo: o período de escuridão e tristeza já passou. Acabou esse período. Acabou o sofrimento. A tristeza já passou. Veja o que diz o verso de número 2. O deserto e os lugares secos se alegrarão, florescerá abundantemente, verso 2. Jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aleluia. Confie, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E você verá o esplendor do seu Deus. Você verá a glória do seu Redentor. Líbano, Carmelo e Saron são emblemas das bênçãos da presença do Senhor. Por que desesperar se o Senhor está presente? Por que a fobia, o medo irracional, se o Senhor está no controle de todas as coisas? Líbano, Carmelo e Saron são emblemas das bênçãos da presença do Senhor. Carmelo era emblema da beleza, Líbano da majestade e Saron da fertilidade. Bendito seja Deus, porque por trás disso tudo está a ação soberana do Senhor nosso Deus. Judá não deveria temer, pois o Senhor estava na direção do seu povo. Não tema, pequenino rebanho. Não tema, ovelha do Senhor. Não tema, pequeno rebanho de Jesus. Ele está na direção. Ele está cuidando do seu povo. A sua mão continua sobre a sua igreja, de forma que a igreja não pode temer, porque o Senhor Jesus é o seu cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Sendo Ele o cabeça da igreja, as portas do inferno não prevalecem. O sofrimento não prevalece, a sequidão não prevalece, o deserto não prevalece. Deserto se transforma em manancial de bênçãos, para a glória do Senhor nosso Deus. A mensagem para nós hoje
é que não devemos temer a terra seca. Não devemos temer os anos de sofrimento. Não precisamos sentir medo dos opressores. Para ajudar os babilônicos. Para nós, todo esse sistema do mundo corrompido. Não devemos temer os ímpios, porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que vive dentro de nós. Maior é aquele que dirige a igreja. A igreja não deve temer. Por quê? Eu ainda quero destacar 3 coisas rapidamente. Primeiro, porque o Deus Todo-Poderoso está vindo para o resgate. Jesus virá. Ele está vindo para o resgate. Enquanto Ele não vem, Ele providencia cura para a nossa vida, porque há cura em suas asas. O nosso texto diz no verso 4, Ele vem. Ele veio para o povo de Judá. E Ele virá para a sua igreja, Ele virá para o seu povo. Jesus voltará para a igreja comprada pelo seu precioso sangue. Não há nada a temer. Temer o quê? Não há por que ficar demasiadamente preocupado. Não há nada a temer. Através do seu Espírito, Ele está conosco. E brevemente, Ele virá e levará embora a igreja comprada pelo seu próprio sangue. Lá no último livro da Bíblia, o Senhor disse lá no capítulo 1 a João: não temas, você está aqui nesta ilha inóspita, trabalho escravo, trabalho forçado. Ele que era o último apóstolo, os outros haviam morrido pelo viés do sofrimento, do martírio. O Senhor disse a João: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, não tema, mesmo estando nesta ilha inóspita, não tema. E vou repetir aquilo que mencionei agora há pouco. Quando o Senhor Jesus, lá em Lucas 12:32, Ele disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar a vocês o seu reino. Não tema, meu irmão. Não desespere. Não se angustie. Descanse, não tema, porque maior é aquele que governa a sua vida. Maior é aquele que está dentro de você. A mensagem para a igreja é: não tema. Por que temer? Por que amedrontar? E usando uma linguagem bem nordestina, por que se aperrear?
O soberano Deus está no controle. Veio a notícia ruim, meu irmão. O Senhor está no controle, não tema. A situação complicou, não tema. O Senhor está abençoando a sua vida. Ele continua abençoando a sua vida. Não tema. A igreja não deve temer por quê? Porque você não precisa temer. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha situação. O senhor não conhece absolutamente nada. De fato, eu não conheço. Eu não conheço o que se passa no interior de sua alma. Eu não conheço o seu sofrimento. Eu não conheço a sua dor. Eu não conheço a sua aflição. Eu não conheço as suas madrugadas. Não sei como você as passa. Talvez se derramando em lágrimas diante do Senhor, por conta de uma situação adversa, por conta de uma enfermidade, por conta de um problema familiar, por conta de um problema conjugal, por conta de um problema com os filhos. Deixe-me dizer algo importante a você, meu irmão. Aquele que conhece todas as coisas, Ele não esqueceu você. Aleluia! Ele não esqueceu você. Ele não esqueceu de Judá e mandou a palavra de ânimo para Judá, que estava no exílio babilônico. Verso 3 e verso 4. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. O seu Deus não esqueceu você. Não fique imaginando que o Senhor esqueceu a sua dor. Não fique pensando que o Senhor esqueceu que você está na fornalha do sofrimento. Ele não esqueceu. Davi, que passou por tantos padecimentos, escreveu que devemos lançar os nossos cuidados sobre o Senhor. O problema é que a gente não consegue fazer isso. A nossa humanidade é desalentadora. Davi diz que devemos jogar os nossos cuidados, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas aflições sobre o Senhor. Davi escreveu: confia os teus cuidados, as tuas preocupações ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a dignidade, perdeu o prestígio que tinha na cidade, perdeu a saúde, e até os amigos se tornaram inimigos, pois se tornaram acusadores. Mas
Jó, em nenhum momento, apesar de tanta reclamação, apesar dos porquês, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, o meu Redentor está cuidando da minha vida. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que é o Senhor quem carrega os nossos fardos. Não carregue seu fardo, meu irmão. Deponha seu fardo. Ponha o seu fardo no altar do Senhor. Sabem o que Davi escreveu no Salmo 68, verso 19? Bendito seja o Senhor que, dia a dia, não uma vez perdida na vida, dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Você pode dizer amém, meu irmão? Ele leva dia a dia o nosso fardo. Portanto, o Senhor nunca desampara seu povo. Sabem por quê? Porque Ele é o nosso Jeová Jireh, o grande provedor. Aleluia! Ele é o grande provedor. Lembram de Abraão? Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Descanse. Jeová Jireh, o grande provedor, Ele é o Deus da sua vida. Portanto, meu querido irmão, o Senhor já arrancou o medo de nossa alma. O Senhor já arrancou o medo de sua alma, em nome de Jesus. A terceira lição, para depois a gente caminhar para a conclusão. Porque a igreja não precisa temer. A igreja não deve temer. Por quê? Por que a igreja não deve temer? Porque Ele nos chama de seus filhos. E mais ainda, o Deus Criador de todas as coisas sente prazer em cuidar de nós. Pobre gente como a gente. O Deus poderoso, Ele sente prazer em cuidar de nós. E Ele nos chama de filhos. Não somos estranhos a Ele, somos seus filhos. Meus queridos irmãos, a linguagem usada por Isaías é linda. Belíssima. E nos mostra esse cuidado do Senhor pelos seus filhos. Olhe para o verso 6 e para o verso 7 e se deleite com a palavra do Senhor. Veja a beleza da palavra de Deus. Observe a linguagem tão linda usada pelo profeta Isaías. E os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois as águas arrebentarão no deserto. Qual é o seu deserto, meu querido irmão? A promessa é: as águas vão arrebentar no deserto, e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncas.
e juncos. Meus irmãos, estas lindas e preciosas promessas se cumpriram figuradamente com a volta dos judeus do cativeiro babilônico. Agora preste atenção. Mas se cumprirão literalmente, ou melhor, se cumpriram literalmente no ministério do Senhor Jesus, o bendito e eterno Salvador. Ele veio. E esta profecia se cumpriu literalmente no ministério abençoado do Salvador Jesus. Ele que é o cabeça da igreja. Ele que é o Senhor da igreja. Portanto, a igreja não pode jamais esquecer que o Senhor é aquele que dá boas dádivas aos seus filhos. Ele é o abençoador. Mas antes de você receber a bênção, você entende que o mais importante é aquele que doa a bênção. Mais importante é o seu Deus, e o seu Deus governa a sua vida. Observe o que disse Jesus em Mateus 7, verso 11. Ora, se vós, que sois maus, pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Ele é meu Pai, Ele é o seu Pai. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A aflição chegou sem avisar, meu irmão. Peça a libertação. Peça a cura. Suplique àquele que pode abençoar. Não tema, meu querido irmão, o Senhor cuidou de você ontem. O Senhor cuida de você hoje, e o Senhor cuidará de você amanhã. Louvado seja o seu nome para sempre. Deixe-me concluir. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra cheia de esperança é música para os seus ouvidos, então com certeza você não é eufóbico. Se é canção para os seus ouvidos, se é música para os seus ouvidos, então você não é eufóbico. Isto é, você não tem medo de ouvir boas notícias. E as notícias foram alvissareiras. Elas foram boas. A boa notícia foi exatamente esta: não tema. Por que temer? Se o meu Senhor está me dando uma notícia maravilhosa, Ele está dizendo: não tema. Meus amados irmãos, o Senhor em sua palavra nos ensina que não devemos temer, e isto é uma boa notícia. É uma maravilhosa notícia. Porque a visão da glória futura se evidencia para consolar, inspirar e fortalecer a igreja em seu sofrimento no tempo presente. Lembre que o Senhor nunca nos prometeu uma caminhada sem dor, sem aflição, sem enfermidade,
sem sofrimento, sem angústia, sem um derramar de lágrimas. O Senhor nunca prometeu, mas Ele prometeu a sua gloriosa presença. Eis que eu estarei convosco todos os dias. E mais ainda, o Senhor pede que lancemos os nossos cuidados sobre Ele. E Ele proverá aquilo que necessitamos. E eu encerro com 2 textos que apontam para esta verdade, que não devemos temer e que devemos lançar sobre o Senhor a nossa preocupação, o nosso medo, a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Lançar sobre o Senhor. Primeiro texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, um texto bastante conhecido, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Eu não preciso me preocupar. Eu preciso ficar sem medo, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de sua família. O Senhor tem cuidado de você. O outro texto encontra-se na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Está escrito assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, angústia, desesperança, aflição sem medida. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E Deus é amor. E Deus, que é amor, é o seu Deus, e Ele está cuidando de você. Meu querido irmão, a presença e o poder de Deus aliviam a nossa alma da ansiedade e do medo. Portanto, descanse. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, descansa nele, espera nele, e tudo Ele fará. Deus é aquele que continua cuidando do seu povo. Amém.